Doutora, será que eu tô ficando surdo? Se você já se pegou em algumas situações em que você tem dificuldade para entender o que as pessoas falam, ou se outras pessoas já te falaram que você não tá ouvindo bem, que você escuta as coisas num volume muito alto, pode ser que a sua audição já não seja a mesma. Se você quer entender quais são os possíveis sinais de que a sua audição já não está tão boa, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre perda auditiva. Já deixo aqui um spoiler sobre a semana que vem, já que a gente está falando sobre perda auditiva. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os tratamentos para as perdas auditivas. Então não perca o próximo vídeo também. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje a gente vai conversar sobre como você pode perceber no seu dia a dia se você está com dificuldade para escutar. Você sabia que a perda de audição, normalmente, ela é progressiva e silenciosa? Pois é, as pessoas têm muita dificuldade para perceber quando elas estão tendo perda da audição, ou seja, quando elas estão ficando surdas. Por quê? Porque isso vai progredindo com o tempo de uma maneira lenta e as pessoas vão se habituando a escutar no volume que ela está escutando. Se isso acontecesse de um dia para o outro, a percepção seria totalmente diferente. Uma perda auditiva que demora anos para acontecer seria facilmente percebida se ocorresse de um dia para o outro. Agora, como eu posso saber se eu realmente estou escutando bem, doutora? Eu vou deixar aqui alguns sinais de alerta para você notar no seu dia a dia se você percebe isso acontecendo com você. Um sinal muito importante de que talvez a sua audição não esteja tão bem é se você tiver dificuldade para compreender o que as pessoas falam. Ou seja, você até escuta que está tendo uma conversa, você até escuta que está sendo dito alguma coisa, mas você deixa de compreender o que as pessoas estão falando. Isso é uma dificuldade de percepção e isso é muito comum em pessoas com perda de audição. As células auditivas vão tendo uma deteriorização, uma perda de função e começa então a ter uma dificuldade de compreensão. Se você está num ambiente com mais pessoas falando ao mesmo tempo, se você está num ambiente com música de fundo, se você está num ambiente mais barulhento, isso costuma se manifestar então com essa dificuldade de compreensão. Se você vive isso no seu dia a dia, pode ser que você já tenha algum tipo de perda de audição. Outro sinal de que talvez você não esteja escutando tão bem é se você tem mania de escutar TV e rádio em volumes muito altos. Se você vai na casa de alguém e precisa pegar o controle para aumentar o volume em que a pessoa estava escutando, é provável que você não esteja escutando tão bem. Se alguém vai na sua casa e quando liga a televisão reclama que o volume está muito alto, também é provável que você esteja com algum tipo de perda de audição. É comum quem tem dificuldade para escutar reclamar que as outras pessoas não falam direito. Você já fez isso alguma vez? Pois é, normalmente as pessoas falam, fulano de tal fala para dentro, não joga a voz para fora. Essa é uma queixa típica de quem não escuta bem. As pessoas estão falando, o problema é que o seu ouvido já não está funcionando tão bem. E aí sim, esse pode ser um sinal de que você está com perda de audição. Se para você compreender muito bem filmes, seriados, tudo que passa na TV você coloca legenda, pode ser que você esteja com dificuldade para escutar. Se colocando a legenda facilita para você compreender o que está sendo dito, isso pode ser um sinal de que a sua audição está falhando e você precisa de uma complementação visual para compreender totalmente o que está sendo dito. Se quando você conversa com as pessoas, você precisa fixar o seu olhar no rosto das pessoas, olhar para a boca do que está sendo dito, isso também pode ser um sinal de que você já tem algum tipo de perda. Esses são sinais muito fáceis da gente perceber no dia a dia. Então, se você nota qualquer um desses sinais que eu contei aqui para você, é importante você procurar um otorrinolaringologista para fazer uma audiometria, então fazer um bom diagnóstico da sua perda de audição. Além desses sinais do dia a dia, um sintoma muito comum que vem associado à perda de audição é a presença de zunido no ouvido. Pode ser em forma de chiado, pode ser em forma de apito, pode ser uma panela de pressão. Existem diversas apresentações de zumbido, tem um vídeo aqui no canal falando sobre zumbido, checa lá depois se você tiver curiosidade, mas o zumbido, ele pode ser o primeiro sinal de perda auditiva. Como eu falei que a perda progride lentamente, a pessoa às vezes não percebe, o chiado pode ser a primeira percepção que a pessoa vai ter. Então, se você tem zumbido no ouvido,
Sim, pode ser um sinal de que a sua audição já não está tão boa. A perda auditiva é um problema de saúde muito comum. A Organização Mundial da Saúde tem um dado de que no Brasil, em torno de 15 a 20 milhões de pessoas apresentam algum tipo de perda auditiva, sendo que desses 15 a 20 milhões, 300 mil pessoas têm perda auditiva incapacitante, ou seja, perdas auditivas graves, que dificultam a comunicação, a relação interpessoal no dia a dia. Então, é muita gente. E pior, a estimativa para 2050 é de que esse número aumente para 900 milhões de pessoas. Por que isso pode acontecer? Primeiro, gente, porque a população está envelhecendo, então isso realmente aumenta o número da perda auditiva. Vamos pensar um pouquinho nas causas de perda auditiva? Por que alguém perde a audição? Então vamos lá. A gente pode ter problemas congênitos, ou seja, de nascimento, pessoas que nascem com doenças que causam perda auditiva ou doenças familiares que geram a perda auditiva, então pode ser um problema de nascimento. E aí tem o histórico familiar que deve ter associado, isso vem de tios, tias, avós, avós e deve ser acompanhado pelo otorrinolaringologista. Fora isso, outras causas de perda auditiva podem ser trauma, ou seja, quem mexe no ouvido perfura o tímpano, machuca com cotonete, é uma possível causa de perda. Quem tem trauma de acidentes automobilísticos, traumas por quedas, isso pode ocasionar lesão nesse osso aqui que fica atrás do ouvido e isso pode acabar gerando uma perda de audição. Agora, as principais causas, gente, são exposição a ruído no dia a dia e alterações metabólicas. O que isso quer dizer? Que são causas que nós podemos prevenir e aí é que está o segredo da perda de audição. O melhor tratamento para perda auditiva é a prevenção. Como que a gente faz isso? Controle de pressão arterial, controle de glicemia, controle de problemas de tireoide, problemas de colesterol, tudo isso, se bem controlado, faz com que a perda auditiva não acelere, ou seja, que as pessoas não percam a audição quando elas ainda estão mais jovens. Então, se você cuida da sua saúde, se alimenta de maneira saudável, pratica atividade física, você está também cuidando da saúde do seu ouvido, e isso é importantíssimo. Agora, a exposição a ruído é essencial para a evolução da perda auditiva, ou seja, se você trabalha ou já trabalhou por muito tempo em ambiente ruidoso, pode ser que o seu ouvido esteja aí com um risco aumentado de evoluir para uma perda de audição. Como a gente previne isso? Para quem trabalha em ambiente muito ruidoso, é importante o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, ou seja, aqueles protetores auriculares. Podem ser abafadores externos ou aqueles de foninho de ouvido mesmo. E aí a importância de sempre estar trocando esses protetores e higienizando eles de maneira adequada. A exposição a ruídos intensos por mais de 8 horas por dia são fatores importantes para a lesão das células da audição e a perda de audição. Então, se você é um desses que trabalha em lugar barulhento, use protetor. Se você acha que ele incomoda, que atrapalha, pense que você está cuidando da saúde do seu ouvido e que com isso você está se protegendo para lá na frente não evoluir com perda de audição. Além de trabalhar em lugar ruidoso, uma coisa muito importante quanto à exposição a ruído é o uso de fone de ouvidos no dia a dia. Seja para escutar música, para assistir televisão, para trabalhar, muita gente hoje faz reunião online. E isso tem que ser cuidado, porque se você fica muito tempo exposto ao fone de ouvido e com intensidade acima de 80 decibéis, você pode estar causando um problema para o seu ouvido. Então, se é o seu caso, evite usar por muito tempo, evite usar em volumes muito altos, porque isso pode sim causar perda de audição. Bom, era isso que eu queria falar para vocês a respeito de surdez ou perda de audição. Se você achou algum sintoma aí que se encaixa no seu dia a dia, não deixe de procurar um otorrinolaringologista. Comenta aqui no vídeo o que vocês acharam que pode ter no dia a dia de vocês que seja aí um sinal de perda de audição. E não deixem de procurar ajuda, não deixem de cuidar da saúde de vocês. Se você chegou até o fim do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um like aqui nesse vídeo, veja os outros vídeos, compartilhem com os amigos para que o nosso canal possa crescer. Eu agradeço a todos, fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau!